qual a visão que você tem aí hoje sobre o profissional, o empreendedor da estética e relacionado à venda? E por que não é só, vamos supor, o esteticista em si, mas todos os profissionais que atuam com estética? O fisioterapeuta, o biomédico, o farmacêutico, o enfermeiro, o médico, todos esses têm uma certa dificuldade com a venda. O que você acha que... Por que o profissional ele tem essa dificuldade? Qual que é o seu raio-x aí? Isso aí é um problema crônico, na verdade, não só da área da estética, da área da saúde como um todo, como você falou, né? Médicos, dentistas e outros profissionais da área da saúde, isso já começa lá na faculdade, na verdade, né? Na verdade, antes disso, já começa na formação do colégio mesmo, né? Sim. A gente não vê conteúdo de empreendedorismo, venda, negociação, princípios de liderança e etc. E aí, quando você chega na faculdade, você acha assim, bom, agora eu vou aprender como ter um negócio bacana, agora eu vou aprender como fazer dinheiro. Não, você vai lá e aprende a como operacionalizar, né? Então, o esteticista aprende a aplicar o tratamento, o fisioterapeuta também, o médico aprende a fazer os procedimentos, etc. Mas não é ensinado, ou quando é ensinado de forma muito básica a parte do empreendedorismo, vendas e estratégia. E quando a gente fala em venda, né, muita gente acha assim, eu sou chamado por várias clínicas, por vários clientes e parceiros pelo Brasil, né, falando assim, Thiago, eu não estou vendendo. E aí eles acham que o problema é técnica de venda. É também técnica de venda, mas na verdade o problema começa lá atrás, já na estrutura da clínica da pessoa, como a clínica está preparada ou não para vender para o cliente, para atrair o cliente, para manter o cliente fiel lá. Então o problema começa muito antes e não está só na venda como muita gente acha, não. É um problema crônico e quase que generalizado. E é claro que a gente vai ter aqui 1 hora e 20 para falar. Em 1 hora e 20 você não vai sair daqui sabendo tudo o que você precisa saber para revolucionar a tua clínica e mudar e vender mais, mas nessa 1 hora e 20 aqui eu vou entregar um conteúdo bastante relevante para pelo menos a pessoa aprender a identificar onde podem estar os seus erros e, obviamente, vou ensinar algumas das técnicas de vendas mais refinadas que a gente usa na Adox, na nossa clínica, nas outras empresas, né? Eu tenho empresas em outros setores também, e aí vou ensinar aqui essas metodologias de venda e atração de clientes e criação de produtos de alto valor para o pessoal, de fato, aprender a identificar, dar um diagnóstico do seu negócio para aí sim poder sanar lá no final o problema de venda que eles acham que tem e também tem de fato. Hoje vocês já viram que o assunto aqui vai ser muito interessante. Mas antes de a gente já entrar nesse assunto, eu quero rapidamente falar dos nossos patrocinadores hoje. Eu quero falar primeiramente da PHC Academy, a nossa instituição de cursos online dentro da área da estética. Você que é um profissional que quer se especializar dentro das áreas de microagulhamento, jato de plasma, intradermoterapia com agulhas, cânulas ou até mesmo a intradermoterapia pressurizada, a PHC Academy é a instituição certa para você, com cursos online, para que você se especialize de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você vai poder fazer aí a sua especialização, capacitação dentro da área da estética comigo. E por falar em vendas, que é algo muito especial hoje e importante, um ponto importante das suas vendas, eu acho que o Thiago vai comentar sobre isso, que é referente a redes sociais, como você se posicionar nas redes sociais e fazer tráfego pago ou não, tudo isso envolve conhecimento e você precisa de ter um serviço de qualidade. Às vezes você é um profissional que está mais na área técnica e não entende muito de rede social. E a Web Icone, que é uma empresa que ajuda os profissionais, já são especialistas nessa área desde 2015 atuando, ajudam centenas de clínicas no Brasil também. Então eles fazem todo o trabalho de tráfego pago, gestão de redes sociais e também a parte de gestão offline, que é tão interessante, né, Thiago? Porque o profissional hoje fica, eu acho que só preciso de tráfego pago, aí gasta rios de dinheiro em tráfego pago, não tem resultado, porque só está ligado hoje no marketing digital. E a publicidade, que é algo que está por trás também na parte offline do negócio, não tem. Então a Web Icone é uma empresa que vai ajudar você nisso. É só você entrar em contato com eles, o link está na descrição. E hoje a gente tem um parceiro, um patrocinador especial aqui que daqui a pouquinho a gente vai falar. Vocês já devem imaginar de quem que é que eu estou falando, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar porque é uma empresa muito especial, uma empresa parceira nossa, desde o ano passado está junto com a gente aqui no Pod Estética e a gente vai falar disso e como essa empresa pode ajudar você a faturar mais também, junto com os tratamentos estéticos. Então, Thiago, como vender mais tratamentos estéticos? Eu acho que essa pergunta é de $1 milhão, né? Eu falava contigo, né, no nosso café aqui um pouquinho antes de chegar que eu fui semana passada dar treinamento para uma grande rede de franquia e foi uma surpresa muito agradável para mim, né? O Dr. Ricardo lá da La Santé, uma franquia que está começando a crescer bem legal e muito bem estruturada, ele falou assim, Thiago, eu queria que você fosse lá dar um treinamento para a nossa equipe. Eu já conhecia, assim, de longe, não tinha ido ainda numa loja deles, né?
E eu falei assim, bom, vou dar um treinamento, o que vocês precisam? Ele, vendas, obviamente, a gente precisa de treinamento de vendas e tal. Então eu fiz todo aquele questionamento e ele me passou lá as principais necessidades dele e eu preparei um treinamento, já tinha o esqueleto do treinamento, fui lá e trouxe algumas inovações e fui lá ministrar o treinamento para eles. Aí eu cheguei lá, para minha surpresa, uma clínica super mega estruturada, uma clínica linda, maravilhosa. E todas as outras, acho que são 12 unidades que eles têm, e são unidades que obedecem a um padrão assim, de beleza, né? de arquitetura. Sim. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi, cara, que clínica impecável, né? Eu falei, bom, aí eu perguntei para ele, mas vocês estão com as vendas baixas? Ele, não, de forma alguma, a gente está vendendo bem, muito bem. Na verdade, eu estou trazendo esse treinamento para aumentar. E esse que é o mindset correto do empreendedor, entendeu? Quando está bem, você precisa buscar melhorar o tempo inteiro, porque se você não melhorar, você não está estagnado, você está decrescendo. Agora, quando você tem um problema que não está vendendo, aí sim você precisa fazer alguma coisa, precisa buscar algum conteúdo, precisa buscar alguma técnica, um mentor, uma consultoria que seja, precisa se mover para mudar os resultados. Né? Mas, geralmente, a maioria, esse daí foi um caso bem fora da curva. Né? Geralmente, quando as pessoas me chamam pelo Brasil, elas estão passando por problemas crônicos de não conseguirem vender. E aí, quando eu vou lá e chego em determinada clínica, eu vejo que o problema, na verdade, não está só nas vendas, e está em toda a estrutura. Né? Então, vamos falar de venda, né, de verdade, mas assim, antes de vender para o cliente, não adianta você vender para o cliente uma vez. Né? É muito mais fácil a gente vender para um cliente que já está dentro da nossa base Sim. do que vender para um cliente novo. Então, eu falo o seguinte, um dos segredos não é só a gente vender mais para novas pessoas, é a gente manter aquele cliente que está dentro da nossa base, que já está lá, que já consumiu alguma coisa com a gente, mantê-lo fiel. E aí, como é que a gente mantém esse cliente fiel? Com toda a estrutura. Começa lá na escolha do ponto da tua clínica, onde a tua clínica vai estar posicionada, se ela está posicionada para aquele público que você quer atender de fato, para depois a aparência dessa clínica, como é que essa clínica vai ser, se você definir o ponto, né, e o público que você vai atender, a estrutura, como ela vai ter, a arquitetura dessa clínica é totalmente importante para receber bem aquele cliente que vai vir e para mantê-lo fiel. E aí eu falo com as pessoas, é isso. Você imagina que você acha que a sua clínica, do jeito que ela está, simples do jeito que ela vai manter o cliente fiel aqui e indicando, principalmente indicando novas pessoas. Se a tua clínica não está bem preparada com um projeto arquitetônico legal, e aqui eu não estou falando de fazer um projeto arquitetônico caríssimo, investir 150 mil, 300, 500 mil reais. Se você tem condições disso, ótimo. Mas eu digo o seguinte, você precisa fazer um projeto, por mais... A minha primeira clínica, por exemplo, é uma salinha de 9 metros quadrados, dentro do estudo de Pilates de uma amiga da Michelle. Depois a gente resolveu pegar nossa própria sala enorme de 27 metros quadrados. E ali a gente começou a colocar a nossa carinha nela. Né? E como a gente naquela época não tinha muitos recursos financeiros, o que a gente fez? Isso eu já tinha essa mentalidade naquela época. Né? Eu não posso fazer uma super decoração aqui e nem tenho dinheiro para contratar nesse momento uma arquiteta. Mas a Michelle sempre teve muito bom gosto, de fato, sempre buscou muito saber sobre arquitetura e etc. Então a gente mesmo fez um projetinho clean, bem bacana, e decoramos a clínica com o pouco que a gente tinha. E ela já ficou um ambiente super agradável. E ali a gente começou a manter os clientes mais fiéis. E todas as vezes que a gente foi avançando, que a gente foi crescendo, aí sim, no segundo projeto que a gente fez, no terceiro projeto... Você ia sempre reinvestindo, né? Exatamente, perdoe a minha voz aí, tá um pouquinho, pode falhar aqui um pouquinho, mas é isso, o conteúdo vai ser bacana. Mas o fato é, quando a gente chegou lá no terceiro espaço que a gente pôde fazer um projeto com arquiteto, aí sim, eu fiz um projeto bem bacana, investi uma grana legal e tal, e aí sim, eu notei que a fidelidade dos clientes começou a aumentar. Como o espaço era bem bonito e bem arrumado, o cliente entrava, comprava, permanecia comprando com a gente e indicava mais clientes. Eu acho isso que você falou, Thiago, é muito importante. A gente vê que a área da estética, ela ainda tem muito profissional que ainda tem a clínica lá na casa ou no fundo da casa, etc. Só que hoje, nós estamos num momento, vamos dizer, mundial do mercado de estética, que não dá mais para o profissional estar assim. Para quem se diz profissional mesmo, nada contra você ter uma clínica no fundo de casa ou dentro de casa que seja, mas hoje, se você quer ter sucesso, se você quer ir para cima, é claro que todo mundo tem um começo, né? Mas hoje, não dá para você ser médio. Não dá. O médio, ele não vai nem para frente nem vai para trás. Ou muito pelo contrário, ele pode descer ali ao invés de crescer. Então, essa questão de atender em casa, eu acho que é um ponto que você está falando de você ter uma estrutura legal. Poxa, dá um passo adiante, aluga uma sala pequena que seja, num ponto ali, um ponto bom, que tenha fácil acesso, que tenha um estacionamento perto, mas para você já ir adiante, porque não adianta você querer coisas diferentes
ficando no mesmo lugar, né? Ou ficando no lugar onde tem zero de estrutura, né, Thiago? O mediano, ele só tem 2 caminhos para seguir. E assim, o primeiro caminho, por mais terrível que ele pareça, ele é menos pior do que o segundo. O primeiro caminho é o seguinte: ele quebra rápido, ele fecha rápido, entendeu? Ele vai à falência. E, sinceramente, esse é melhor do que o segundo caminho, que o segundo caminho é o que, infelizmente, a maioria segue. Que ele permanece mediano por muitos anos a fio, vendendo almoço para comprar janta. E aí fica naquela agonia do tipo, será que algum dia eu vou crescer? Será que algum dia eu vou ganhar dinheiro? Será que algum dia isso vai dar certo? Aí, entenda isso que eu vou te falar aqui. Se você permanecer mediano, você não vai dar certo. Você vai ficar vendendo almoço para comprar janta, isso vai te causar ansiedade, vai te causar depressão e etc. Então, o que eu quero trazer aqui para você é aquela mentalidade que eu tive lá no início. Não tinha 1 centavo. A gente começou a nossa clínica do negativo. Peguei empréstimo, comprei equipamento financiado em 10 vezes no cheque, sabia que ia pagar e paguei com o nosso trabalho. Michele e eu pagamos com o nosso trabalho. Mas o fato é, a gente já tinha aquela mentalidade de... A gente começou mediano. A gente começou de mediano para baixo, de mediano para ruim. Num estúdio de pilates de uma amiga dela, que era feio, por si só, num prédio horroroso. Que tinha que subir escada, não tinha nada, tinha que subir 2 lances de escada enormes lá, o espaço era todo escuro, era sombrio aquilo lá. E eu sabia que a gente não ia ficar lá muito tempo. E aí, quando a gente foi pro nosso segundo espaço, aí não, um prédio mais legal, ainda não tinha elevador, era só um lance de escada, mas um prédio bem mais bonito no centro da cidade. E ali a gente melhorou a nossa a estrutura. Sim. E ali o dinheiro começou a entrar, mas ainda assim a gente não estava satisfeito. E assim, ser um eterno insatisfeito é importante para que você continue crescendo. E aí, quando a gente montou a nossa terceira clínica, que foi bem maior, a gente cresceu de novo, e aí a quarta, que é onde a gente está até hoje, num espaço de 500 metros quadrados, a gente fez um baita de um projeto e a gente foi reinvestindo. E assim, no que a gente investiu? Eu investi só em deixar o espaço bonito, lindo, maravilhoso? Não. A gente investiu em curso, em treinamento, em consultoria, trouxe mentores. Assim, hoje eu faço mentoria com o Roberto Justo, com o Pablo Marçal. Né? Cresci pra caramba, já tenho um faturamento legal. Sim. Poderia colocar o meu burro na sombra por um tempo, mas eu não me dou o direito a isso. Eu continuo me desafiando. Pago caro, investi caro. Não. Imagina quanto não custa uma mentoria com o Roberto Justo, com o Pablo Marçal e com o Walter Longo. A galera pesada, né? Mas assim, investi pesado por quê? Eu continuo desafiando a minha mente, continuo crescendo e continuo buscando ir para o próximo nível. Então tenha isso em mente. Vá para o próximo nível, porque se você ficar na medianidade, ficar ali na zona média ali, você não vai muito longe, não.